Olá, queridos irmãos, como vocês estão? Vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Êxodo e agora vamos ver como Deus começa a responder o clamor do povo de Israel quando estavam no Egito. Vou ler com vocês Êxodo capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13 e 14 e tem lições importantíssimas para a gente tirar aqui. Êxodo 3:13 diz o seguinte: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhe direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Meus irmãos, essa questão de como Deus se apresenta a Moisés aqui é muito questionada e muito debatida entre diversas pessoas. E nós queremos hoje tentar lançar um pouco de luz sobre o porquê dessa resposta de Deus a Moisés. Quando você lembra de um pouco da história de Moisés, você percebe que Moisés foi aquele que durante muito tempo recebeu a educação egípcia. E você vai lembrar comigo também que o próprio povo de Israel, durante muitos anos, viveu lá no Egito. É certo que em todo esse período, não só com a educação que Moisés foi recebendo, mas também com a cultura que foi integrada ali no meio do povo de Israel, que alguns costumes eles pegaram do Egito. E qual era um dos maiores costumes dos egípcios que a gente pode pensar e imaginar ali? Um politeísmo muito forte. Um panteísmo de deuses, na verdade, onde diversos deuses que eram tidos ali por aqueles povos tinham funções diferentes, missões diferentes, obras diferentes, assim eles acreditavam. E por conta dessa cultura, uma cultura politeísta, onde cada um desses deuses vai fazer uma coisa diferente, ao deus da fertilidade, ao deus do sol, ao deus da lua, cada um desses deuses tinha um nome. E esses nomes estavam relacionados à essência de cada uma dessa divindade. Existia então uma crença no meio daquele povo, os egípcios, certamente os israelitas já tomaram um pouco desse conhecimento, de que se você conhece o nome de uma divindade, você tem domínio sobre ela. Ou seja, se você conhece o verdadeiro nome daquele Deus, você pode exercer poder sobre ele, exigir dele algumas funções, invocar essa divindade. É uma espécie de ocultismo que trabalhava ali na religiosidade daquele pessoal. Quando Moisés, então, chega até o povo de Israel, aliás, chega até Deus respondendo a esse chamado, o que Moisés está compreendendo é o seguinte: olha, eu sei que quando eu chegar lá e eu for me reunir com os anciãos, for me reunir com as lideranças estabelecidas ali de Israel, eles vão me perguntar: quem é esse Deus? Qual foi o Deus que te enviou? Duas questões nós podemos levantar aqui como hipótese. A primeira questão é um questionamento do povo de Israel querendo saber o que esse Deus que te enviou pode fazer por nós. Uma segunda questão, dentro desse contexto histórico-cultural, é o pessoal querendo saber, sim, mas qual é a relação que você tem com esse Deus? Você conseguirá mesmo fazer com que esse Deus possa agir ao nosso favor? Então perceba que existe uma questão e um problema cultural ali que tem influenciado essa pergunta, consequentemente, pode ter influenciado também a resposta de Deus. E a resposta que o Senhor nos dá é uma resposta maravilhosa, que revela muito a respeito dele. Qual é a resposta que o Senhor dá? Voltando nossa atenção novamente para o versículo 14, o Senhor diz a Moisés: Eu sou o que sou. Olha só que resposta que o Senhor Deus dá. Se a gente parar para imaginar um pouco, a gente pensa assim: poxa, mas esse Deus é muito direto em sua resposta.
Ele não quis ajudar Moisés. Ele deu assim um tapa na cara de Moisés. Mas não é essa a intenção. Até porque, como muitos hebraístas, estudiosos das Sagradas Escrituras buscam explicar, é que pode ser traduzida a resposta de Deus de uma outra forma. Qual seria essa outra? Deus voltando para Moisés dizendo assim: Eu sou aquilo que eu deverei ser. Mas olha só, mais uma vez essa resposta fica um pouco confusa para nós. Como assim Deus está dizendo que ele é aquilo que ele deve ser? A ideia quando ele diz eu sou, diga para o povo de Israel que o eu sou enviou, se trata de uma ideia de o ser de Deus ser um Deus todo-poderoso. Não é que Deus está limitado a agir só em uma necessidade do seu povo. Não é que Deus está limitado a responder só para um tipo de questão do seu povo. O que Deus está querendo dizer é assim: eu sou tudo o que eu tiver que ser a favor de vocês. Quando vocês estiverem sob os meus cuidados, quando eu libertar vocês do Egito, eu sou o Deus que vai te livrar dos seus inimigos. Eu sou o Deus poderoso para providenciar comida para vocês no deserto. Eu sou um Deus todo-poderoso para poder curar as enfermidades de vocês no deserto. Eu sou o Deus da prosperidade. Vocês vão caminhar comigo e a roupa de vocês não vão envelhecer. As sandálias de vocês não vão se desgastar. Eu sou um Deus todo-poderoso. Eu sou o que eu terei que ser. Não há limites para o meu poder. Não há limites para a minha intervenção. Não há outro Deus. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Meus irmãos, esta é a resposta de Deus para Moisés. É com essa resposta que Moisés vai para o Egito libertar aquele povo. E dessa resposta nós queríamos destacar também para vocês algumas questões que faz com que a gente comece a perceber um pouco mais de nosso Deus. Quais são essas questões? A resposta de Deus revela já para a gente um pouco de seu caráter, um pouco do seu ser, na verdade. O que ele nos revela em primeiro lugar? Que nós temos um Deus onipotente. Quando nós estudamos a teologia, quando nós estudamos a respeito de Deus, nós sabemos disso. Nós temos um Deus onipotente, um Deus ilimitado. Ele faz aquilo que ele quer. Só com o poder da sua palavra ele criou todo o universo. A primeira coisa que aprendemos aqui, quando Deus se revela, é Deus dizendo para nós: eu sou onipotente. Qual é a segunda coisa que nós percebemos aqui? É que esse Deus que nós temos aqui sendo revelado é um Deus pessoal. Por duas situações. Primeiro, é um Deus pessoal porque ele tem um nome. Ele é o grande eu sou. Ele é o nosso Yahvé. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem nome. Nós sabemos como nós podemos nos direcionar para esse Deus. Nós sabemos como chegar até Ele. Ele é um Deus que se revela e Ele nos mostra o nome dEle. Além disso, nós temos um Deus que é pessoal e nós temos um Deus também relacional. Por que um Deus relacional? Porque o Deus, o qual nós nos referimos aqui, o verdadeiro e único Deus, é um Deus que nos chama também pelo nome. Quando Moisés sobe até onde estava aquela sarça ardente, Deus chama Moisés pelo nome. Esse Deus é um Deus que conhece a cada um de nós. Ele não nos conhece como falsas divindades. Supostamente poderiam conhecer aqueles que são escravizados por elas. Ele nos conhece pessoalmente. Ele nos conhece no íntimo. Ele nos sonda e nos conhece, como diz o Salmo. Segunda coisa que revela sobre Deus e sua pessoalidade é que esse Deus é tão próximo de nós. É que esse Deus está tão perto de nós que ele age na história. Ele está sendo aqui
apresentado como um agente. O que é que nós aprendemos aqui? Quando Deus se revela, eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele está trazendo a memória. Olha, lembra do Deus que interviu na história de Abraão, tirando ele do Ur dos Caldeus? Lembra do Deus que na sua velhice já lhe deu um filho? Lembra das questões relacionadas a Isaque na luta pelos poços? Lembra da transformação que eu fiz na vida de Jacó e de todas as providências que eu fiz na vida deles? Eu sou esse Deus que age. Eu sou um Deus relacional que estou a favor de meu povo. E essa memória que ele traz, e é assim que Deus vai se revelar para ele, para Faraó e para o povo de Israel. Um Deus que se faz presente, um Deus que quer estar no meio do povo e quer agir a favor do seu povo. Eu queria terminar aqui para não nos alongarmos demais em nosso estudo, que você possa caminhar guardando isso em seu coração. O Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o nosso Senhor, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus que quer intervir na minha e na sua história. Que a gente busque então um relacionamento profundo com ele, para que possamos experimentar das maravilhas que é viver sob os cuidados desse Deus. Que assim vocês possam refletir, desejar esse relacionamento profundo em seu coração e nos vemos em nosso próximo estudo.